Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz, irmãos, de poder estar aqui novamente com os irmãos. Alguns das irmãs, dos irmãos que estão aqui estavam no dia que eu vim ministrar. E eu me senti muito feliz, irmãos, de poder vir aqui. Porque eu me senti honrando, olha só, eu me senti honrando a igreja do Senhor. Por quê? Porque eu estava na hora do almoço na firma e eu estava mexendo no meu celular e apareceu uma mensagem de um irmão. Eu já tinha conversado com o irmão Kleber alguma vez pelo WhatsApp? Nenhuma vez. E ele mandou uma mensagem e falou assim: ó, dá para você vir pregar na minha igreja? Quando? Hoje. Falei, hoje? Aonde é a igreja? Calmon-Viana. Nunca tinha vindo em Calmon-Viana aqui, irmãos. Falei, irmão, me passa o endereço da rua, eu coloco no GPS, eu dou um jeito, mas eu chego aí. É só esperar. E eu vim aqui e honrei. Eu cheguei aqui e falei, eu gostei porque eu honrei a igreja do Senhor. E se Ele não me chamou para vir aqui, é porque Ele ainda confia em mim como pregador da palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos. Glória a Deus, eu não quero tomar muito tempo. Mateus capítulo 17. Glória a Deus, eu quero ser bem rápido aqui, que o pregador vai ter bastante tempo aí. Glória a Deus, eu fiquei até feliz, irmãos, porque eu não vou pregar. Glória a Deus, porque falar para tudo isso aí de pregador não é fácil não. Glória a Deus. Mateus capítulo 17. Os irmãos encontraram? Amém. Só espera um pouco, está mais difícil para mim. O ventilador aqui, toda vez que ele vem. Mateus capítulo 17. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se transformaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo-lhe ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa. Jesus, ele deu um privilégio aos seus discípulos, um privilégio de se transfigurar diante deles. Não era um privilégio qualquer, irmãos, era um privilégio de ser chamado em particular para um alto monte. Só que existia um problema de quando Jesus chamava os seus discípulos para o monte. O problema era que todas as vezes que Jesus chamava os seus discípulos para o monte, eles dormiam. Todas as vezes que você vê na Bíblia Jesus chamando os seus discípulos para o monte com ele, vamos orar, vamos ter um particular com Deus. E Jesus passava a noite inteira orando. Quando Jesus parava a oração e olhava para os discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. E aqui, irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que existem pessoas hoje, nas nossas igrejas, que acaba o culto, ela vai embora dizendo que não sentiu nada. Ela vai embora dizendo que o pregador não foi bom. Ela vai embora dizendo: o pregador, ele falou lá, não entendi nada. Mas é porque o problema não está no pregador, e não está nos hinos que estão sendo louvados. Muitas das vezes o problema está em nós, que nós deixamos tantos problemas de desviar a nossa atenção do louvor, da palavra, da ministração, do ensinamento. Estamos dormindo, e enquanto nós estivermos dormindo, nós não iremos ver Jesus sendo transfigurado. Os discípulos acordam, e na hora que eles acordam, Pedro toma a palavra
sabe por que Pedro diz que era muito bom eles estarem ali naquela hora? Porque Pedro e os discípulos já estavam tendo um privilégio que o povo de Israel sempre buscou. O povo de Israel, nas sinagogas, já estavam se falando de Moisés, estava se falando de Elias, mas Pedro e os discípulos estavam vendo Moisés, e estavam vendo Elias, e estavam vendo a glória de Deus. Que privilégio é esse? Muito grande. Pedro olha e fala assim: Senhor, como estamos aqui? Se o Senhor quiser, a gente faz 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Imagina só, se eles tivessem construído aqueles 3 tabernáculos, como que estaria hoje o mundo? O Monte Tabor seria um ponto turístico hoje. Seria um ponto turístico. Iriam adorar os 3 tabernáculos que Pedro construiu. Iriam adorar, iriam reverenciar aqueles 3 tabernáculos. Só que a visão de Pedro naquele dia era limitar a glória de Deus. Porque Pedro viu a glória de Deus no monte, e ele queria ficar no monte. Mas a glória de Deus não foi feita só para um monte, foi feita para toda a terra, foi feita para todos os crentes. A nuvem luminosa toma ele e fala assim: este é o meu filho amado, a ele, e somente a ele, somente a ele, somente a ele escutai. Pedro, Elias foi um grande profeta, Moisés um grande líder, mas nós estamos aqui para ouvir a Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a Jesus. Quem veio aqui ouvir a Jesus, levanta a mão. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Jesus fala assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Eu li esse texto um dia e eu olhei e falei: Senhor, é tão difícil trazer as ovelhas para o aprisco. A gente luta demais. Eu sou o segundo dirigente da congregação, auxiliar do Zezinho, ele conhece muito bem. É tão difícil nós trazermos os crentes para a igreja hoje. E Jesus olha e fala assim: aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. Aí eu fico me perguntando: por que Jesus falou entrará e sairá? Se é tão difícil trazer o povo para si. Agora que a pessoa está aqui no rebanho, está aqui dentro do aprisco, eu vou abrir a porta para deixar ela sair. Jesus olhou e falou para mim: ovelha que é ovelha, ela sai do aprisco, mas ela conhece o caminho de volta. Ovelha que é ovelha, ela sai, mas ela conhece o caminho de volta. O pastor não precisa ir buscar, o pastor deixa simplesmente a porta aberta e a ovelha volta pelo caminho. Pastor, eu estou de volta. Você pegou minha filha? Não. Hoje é uma briga tremenda na igreja. A gente não pode deixar o jovem para uma festa, a gente não pode deixar o jovem ir para um aniversário, porque a gente fica com medo. Chega lá e ele desvia, chega lá e ele faz tanta coisa. Irmão, nós estamos aqui, nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Quem é livre aqui, levanta a mão. Quem é livre aqui, levanta a mão. Você pode entrar, você pode sair. Você pode entrar, você pode sair, porque você conhece o seu pastor. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pedro estava na beira do mar, e Jesus olha e fala assim: volta para o mar e lança a rede de novo. Pedro olhou e falou: eu trabalhei a noite inteira, eu sou experiente, mas porque o Senhor manda, eu vou voltar e eu vou lançar a rede, porque o Senhor está mandando. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Ricardo. Igreja, se coloque em pé, por favor.